Oi, gente! Nós vamos hoje começar os nossos estudos sobre as narrativas feitas no século XIX e a forma de narrativa feita nessa época que foi mais popular e teve mais importância foi o romance. A primeira coisa que você precisa saber a respeito do romance é que ele não é o mesmo que história de amor, a história de um casal. Um romance pode até falar sobre isso, mas ele fala sobre muitos outros assuntos e em vários romances os personagens principais em nenhum momento estão preocupados com relacionamentos amorosos ou envolvidos em um relacionamento. É o caso do romance A Cor Púrpura, da escritora Alice Walker, publicado em 1983, ou o caso do romance O Sol é para Todos, da escritora Harper Lee, que foi escrito e publicado em 1960. A Cor Púrpura, que foi adaptado para o cinema em 1985, tem como assunto a história da vida de Sally, um adolescente que logo nas primeiras páginas descobrimos que vive uma terrível situação familiar e a única relação afetiva que ela tem é com a irmã dela, que se chama Nettie. A narrativa do livro é feita pelas cartas que Sally escreve a Nettie, a única pessoa que ela entende que se interessaria por seus sentimentos e por aquilo que ela pensa sobre o mundo e a vida. O Sol é para Todos narra as lembranças de um período da vida, da infância de Jean-Louise, quando ela tinha 6 anos de idade. Essas lembranças dividem-se em 2 assuntos. A infância da menina numa cidade do Alabama, na década de 1930, e os conflitos raciais no sul dos Estados Unidos nessa época. Esse tema vem à tona quando o pai dela se torna advogado de defesa de um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca. Como você pode ver, nem A Cor Púrpura, nem O Sol é para Todos são narrativas de amor, mas ambos esses textos são romances. O porquê é o que você vai entender ao longo dessa videoaula. A primeira coisa que você precisa entender a respeito do romance é que ele é uma forma narrativa moderna, no sentido de que ele representa ideias liberais. Essas ideias liberais se opõem às ideias do absolutismo, aquele sistema de governo que validava os poderes da aristocracia e que concentrava na figura do rei todas as instâncias de poder, o executivo, o legislativo, o judiciário e até mesmo o religioso em certos países como a Inglaterra. As ideias liberais são ideias que defendem uma organização social democrática e por isso seus grandes valores são aqueles que estão no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A epopeia é a forma narrativa que dá conta dos ideais de uma sociedade aristocrática, em que o poder é sempre concedido a uma parcela restrita da população. O herói épico é sempre um guerreiro, tá? Um homem, necessariamente ele é do sexo masculino, nobre, necessariamente ele é da nobreza, e ele é escolhido pelo divino para a sua missão. O romance, como forma narrativa de uma sociedade liberal e por isso democrática, abre espaço para contar a história não das vitórias e conquistas daquela mínima parte da população que detém esse poder de origem aristocrática, mas a luta daqueles outros personagens que não são historicamente dotados de poder. Personagens que lutam não literalmente, em sentido denotativo, em campos de batalha, com armas e armaduras, mas personagens que lutam simbolicamente, em sentido conotativo, tentando simplesmente viver de maneira digna e feliz, num contexto que de uma forma ou de outra vai tolher essa felicidade e ou essa dignidade. No romance, qualquer tipo de personagem pode ser um protagonista, e não mais apenas o homem, do sexo masculino, da alta classe social. Podem ser mulheres, como a Aurélia de Senhora, crianças ou adolescentes, como o Oliver de Oliver Twist, o Sérgio de O Ateneu, podem ser párias sociais, como Quasímodo de Notre-Dame de Paris, né, e a Lúcia de Lucila. Então, olha só, o romance ele vai personificar essa forma narrativa de uma sociedade de ideias liberais e democráticas, primeiro, porque ele faz a representatividade se tornar mais democrática. Ele traz personagens que antes não tinham esse status de protagonista, que não eram importantes para uma narrativa. Depois,
porque ele vai ter uma linguagem que é uma linguagem acessível para o leitor de sua época, o leitor contemporâneo. E a terceira coisa, que também está ligada a essa realidade de uma sociedade mais democrática, é a democratização do acesso do público aos textos, à acessibilidade e à leitura. A partir do fim do século XVIII e ao longo do século XIX, a evolução das máquinas de imprensa tornou a publicação de textos cada vez mais rápida e mais barata. na Europa, a leitura vai cada vez mais se tornando uma prática democrática e o analfabetismo vai sendo superado. E a literatura começa a virar negócio. Jornais começam a contratar escritores de ficção para produzir narrativas que são publicadas diariamente, capítulo a capítulo, como fazemos ainda hoje com as novelas de televisão. Esse tipo de romance, publicado dessa maneira via jornal, será chamado folhetim. Ele essencialmente será o que tornará a atividade do escritor uma atividade profissional e o escritor uma celebridade e um formador de opinião. Isso porque, acompanhando os jornais, o romance tem a possibilidade de falar de seu tempo, de seu cotidiano, das coisas que aconteceram naquele ano, naquele semestre, naquele mês e até naquela semana. Claro, existem romances históricos, narrativas que acontecem num passado, no mundo que é passado para o leitor, né? Um passado anterior a eles mesmos, a sua própria história. Mas acontece que, fora do romance, na epopeia, o passado é assunto obrigatório. A epopeia só falava do passado. O século XIX produziu romances dentro de 3 movimentos literários diferentes, e por isso que a gente pode falar no século XIX de um romance romântico, um romance realista e um romance naturalista. Romantismo, realismo e naturalismo São esses os movimentos literários que, no século XIX, produziram narrativas em forma de romance. Então, todos esses movimentos, eles repetem aquilo que caracteriza o romance como uma forma de narração. A possibilidade de dar protagonismo a qualquer membro da sociedade, para mostrar como as pessoas comuns lutam para viverem e serem felizes e terem dignidade, a possibilidade de falar dos problemas do cotidiano, a estrutura em prosa, com a linguagem que é acessível, que é democrática para o leitor de seu tempo. Mas cada um desses movimentos tem uma maneira de pensar o homem e explicar por que o ser humano é como ele é, e isso vai fazer com que haja diferenças fundamentais entre um romance romântico, um romance realista e um romance naturalista. Mas esse é um assunto para as próximas aulas, para os nossos próximos capítulos. É o que a gente vai fazer essencialmente nesse primeiro semestre todo, tá? Vejo vocês no próximo encontro e até mais.